para um pouquinho, a gente reflete, a gente graças mesmo a Deus, porque não é um jargão que a gente fala, né? De fato, o Senhor tem cuidado de nós. E eu creio que tem cuidado de cada um de vocês também. Seguindo a nossa... vamos continuar, né, com a nossa exposição, né? No livro de João, no Evangelho de João. E acho que para mim tem sido muito interessante essa questão expositiva, porque às vezes a gente fala, a gente não entende essa questão, pregação expositiva, né? É bom deixar claro que é muito importante. Para mim tem sido, eu tenho aprendido muito com os meninos que têm falado também nos domingos anteriores, a respeito disso, de você de fato expor aquilo que o texto está querendo trazer para a gente. É uma pegada diferente, mas que você vê o texto por completo, você acaba abrindo a sua mente para realmente o que aquele texto queria lhe falar, né? E ver como Deus agia naquele tempo, e você traz para você uma aplicação muito interessante, né? E isso é muito legal, porque você pega o todo do texto, né? E foi dentro do Evangelho de João, na continuação da exposição, foi me dado, né, o texto de João 1, do 28 ao 31. Você pode abrir a sua Bíblia, a gente vai ler e depois a gente começa a explorar um pouquinho. Amém? Todos atentos, vamos lá. João 1, 28 até o 31, né? Vamos lá. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O 30. Este é aquele o qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Até o 31. Interessante a gente, para chegar até esse trecho, né, do versículo 31, é interessante a gente dar uma recapitulada do que foi falado até agora, né? No começo, no capítulo 1, nos primeiros versículos, o Evangelho de João começa a relatar, né, que no princípio era o Verbo, né? O Verbo era a palavra, a própria palavra, e o Verbo estava com Deus. E ele foi o quê? Encarnado, ele foi manifesto a nós. E o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ou seja, o Verbo estava com Deus, a palavra, para a gente recapitular, e o Verbo era o próprio Deus, que era o Logos de Deus, a palavra, e ele foi manifesto aos homens, a palavra de Deus, né? A própria palavra. Cristo representa o próprio Deus na terra, em pessoa humana, em pessoa física e visível, digamos assim. Porque é interessante você falar isso, porque mais na frente ele vai falar no texto, né, que ninguém viu a Deus, né? Mas quando Cristo se manifestou, ele foi o quê? Que Deus, a palavra estava no seio do Pai, e ele foi manifesto aos homens. Interessante que eu ia falar isso, né? E mais na frente, né, a gente vê do versículo 1 até o 6, mais ou menos, até o 5, né? Ele vai falar que a palavra estava com Deus, que todas as coisas, criação, né, foram criadas por ele, né? Nele estava a vida, tudo na palavra, tudo no Cristo, né? Que era o próprio Deus, digamos, que é o próprio Deus, né? E ele foi manifesto para quê? Para nós. Só que mais na frente ele vai falar que os homens, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí você vê a desobediência do homem, né? Você vê que Deus criou todas as coisas, que a palavra primeiro, no princípio a palavra estava com Deus, Deus criou todas as coisas, o homem veio o Verbo veio, e nós, seres humanos, rejeitamos a palavra. Ou seja, há todo um contexto aí, né? Dele manifestar no mundo, e os seres humanos rejeitaram a própria palavra, que é o próprio Cristo, que seria do versículo 1 até o 5, até o 5. A partir do verso 6, começa a entrar em cena João.
né, que seria o homem, aquele que foi enviado por Deus para começar a preparar o caminho para que Cristo viesse, né, o Messias, o esperado, o prometido. E ele começa a sua missão, né, digamos assim. João começa a preparar o caminho e percorrer, né? O texto vai falar que quem era ele? Era a voz que clamava no deserto e falava o quê? Arrependei-vos, né? Porque o Filho do Homem está chegando aí, né? Ele está chegando. E ele veio para preparar o caminho. Essa seria a missão de João, crucial, né? Preparar o caminho para que Cristo viesse, né? Logo em seguida. E como eu falei, a partir do verso 6, João, que foi enviado pelo próprio Deus, ele tem a missão de preparar o caminho para o Messias, que era o Cristo, né? O Cristo, que era o enviado de Deus. Ele afirmava, interessante isso, João, a principal afirmação de João, que Cristo era o próprio Deus, né? Porque havia uma coisa, para a gente entender um pouquinho o contexto do Evangelho de João, havia uma filosofia, uma ideia que corria na época, que seria o quê? Era o gnosticismo. Porque é interessante a gente entender que o Evangelho de João, ele foi escrito já, se eu não me engano, depois acho que no fim do primeiro século, né? Desculpa, viu? Amém. Isso acontece, gente. E o Evangelho de João foi escrito, é interessante a gente destacar esse ponto. O Evangelho já foi escrito no final do primeiro século e todos os discípulos já haviam sido mortos, né? Já não havia mais nenhum testemunho, um dos apóstolos, para defender a ideia, digamos assim, para preservar o Evangelho dos ataques que eram iminentes. Eles viriam os ataques. E interessante que quando o Evangelho é escrito, João é o último Evangelho a ser escrito, né? E quando já não havia mais nenhum apóstolo digamos assim, havia uma dúvida na igreja, chegava para os apóstolos e eles refutavam, eles defendiam a fé cristã e os pilares da fé cristã. Aí o que é que acontece? Já como os discípulos já haviam, todos os apóstolos, já tinham sido mortos, e por martírio, né, por guardar a fé em Cristo, começou um pensamento circular. Qual era o pensamento? No caso era o gnosticismo. O que é que significava o gnosticismo, né? Naquele tempo, digamos assim? Era uma junção da fé judaica com a filosofia grega. E o que é que eles defendiam? A tese, digamos assim, resumidamente, eles acreditavam em um dualismo. O que é que seria o dualismo? Matéria má, espírito bom. Era uma separação. Então eles acreditavam que o quê? Se o corpo, né, humano, matéria má, e o espírito é bom, e Jesus encarnou na pessoa humana, física, visível, logo eles acreditavam que o quê? Que Jesus não era Deus. Porque Jesus encarnou numa pessoa humana e física, real, né? João vai afirmar, né? No verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória real, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 14 de João vai afirmar isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a ideia que estava circulando na época, que estava causando, digamos assim, né, desse dualismo, novamente, para frisar, dualismo o que é que significava? Matéria má, que seria o corpo humano, e espírito bom. E eles defendiam isso, que não era possível Cristo ser o Deus, Jesus ser Deus, porque ele habitou em um corpo humano. Então eles refutavam, não acreditavam que Jesus era Deus. Logo que ele pregava e eles ensinavam essa filosofia, eles quebravam, né, principalmente que Deus não criou todas as coisas, que Jesus, eles afirmavam que Jesus não era Deus, não era o Filho de Deus. Ele não encarnou de fato, porque ele era só mais um. Ele não era o próprio Deus, ele não estava com Deus no princípio. E terceiro, ele não ressuscitou. Por quê? Porque ele não é Deus. Essa era o que eles ensinavam e eles defendiam fortemente essa ideia. Era uma coisa que circulava. É tanto que
durante 3 versículos, João vai afirmar, tanto no 15, no 27, tudo no capítulo 1. No 15, no 27 e no 30, João afirma praticamente a mesma coisa. Esse versículo saltou os meus olhos porque toda hora João falava a respeito disso. Eu vou ler o 30, os 3 versículos representam a mesma coisa, que é o 15, o 27 e o 30 do capítulo 1. Olha o que é que João fala. Este é aquele do qual eu disse, após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João está afirmando o quê? A divindade de Cristo. Vem um que é após mim, que ele é antes de mim. Ou seja, dentro desse contexto de indagação a respeito da pessoa de Jesus, João chega e afirma, ele cita esse texto, essa fala, tanto no versículo 15, no 27 e no 30. Tudo no capítulo 1. Que ele fala o quê? Vem um após mim, que ele é antes de mim. Ou seja, representa a divindade, digamos assim, que Deus ele é atemporal. Ou seja, Jesus não veio depois dele, nasceu e veio, digamos assim, depois de João fisicamente. Ele fala, que vem após mim, ele é antes de mim. Porque ele já estava com o Pai. Ele participou da criação, digamos assim, juntamente com o Pai de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. E João afirma claramente isso durante 3 versículos, durante 3 falas no mesmo capítulo 1. E você vai ver que o Evangelho de João ele tem uma característica singular dos outros evangelhos. Ele vai bater sempre na tecla. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E vai afirmar também a humanidade de Jesus. Jesus ele é Deus, mas ele também habitou em um corpo humano. Ele foi palpável, ele foi real. Ou seja, essa característica do Evangelho de João, a gente vai ver mais na frente, ela não se destaca nos outros evangelhos, tanto em Marcos, em Mateus e em Lucas. É uma característica que eu considero única no Evangelho de João, que ele vai afirmar a todo momento que Jesus é o Cristo, é o esperado, é o enviado de Deus. E continuamos, né? Durante quando eu falei a respeito do gnosticismo, desse pensamento que vinha, quando João fala no versículo, deixa eu pegar aqui, só um momento. No versículo no versículo 17 ele fala, porque a lei foi dada por Moisés. Versículo 17, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele já começa o projeto da redenção aqui, né? Versículo 17 fala o quê? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Voltando ao pensamento, havia algo que estava acontecendo na época, uma ideia, uma discussão, digamos assim, que Jesus não era Deus, né? Jesus não é Deus, não. E esse cara que está pregando aí, João, é um doidinho aí que apareceu, arrependa-se porque ele está vindo, porque Jesus vai vir, eu estou só preparando o caminho. E João falava essa missão que ele tinha. E mais na frente vão perguntar, quem és tu? Para João, né? Como o Vitor falou a respeito da semana passada. Quem és tu? É Elias? Ele vai falar, quem és tu? És o Cristo, né? És o Messias? É Elias? E João fala, não nega a verdade. Não sou eu. O que vem após mim, ele é o Cristo, né? Eu só estou preparando o caminho, eu sou uma voz que clama no deserto, arrependa-se e creia no Cristo, naquele que vem após mim. Essa era a missão de João, de preservar, de preparar o caminho e preservar o que viria depois. Eu abro um parênteses aqui para a gente pensar, né, a importância de João na história, porque ele sofreu muitos ataques, né? Porque foi para todo lado. E quando no texto fala, a partir do versículo 19, né? Que eles vêm até João, que eram os enviados de fariseus, né? E eles perguntam, eles começam a indagar, porque até o versículo 15, 16, mais ou menos, estava tudo legal. João estava pregando arrependimento,
anunciando o Cristo que viria, falando que ele criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por ele, que ele seria o Salvador. Aí vem o pessoal para o quê? Para refutar, para perguntar, João, né? Quem és tu? O que tu está falando aí? O que tu está pregando? E João, ele se torna íntegro, né? Ele não titubia, ele continua focado na missão que ele tinha, que ele foi enviado por Deus. No começo do texto a gente viu. Ele não cede, né, a tentação de que, eu creio que até no coração de João, com o alvoroço que tinha, ele poderia até, tu és Messias? Tu és o Salvador? Pelo coração humano, ele poderia até, em certo momento, balançar, né? Digamos assim, poxa, está causando que eu estou pregando aqui e tal. E digamos que o coração dele poderia, naquele momento específico, ele ceder. Mas ele olha, ele foca somente em Cristo, na missão que foi dada a ele, que era o quê? Preparar o caminho para quê? Para que Cristo viesse e começasse a sua obra. Essa era a mensagem de João. E para continuar, né? E quando, depois disso, né, que João afirma que ele é o Verbo que se encarnou, e vem a indagação, né, por parte daqueles que os fariseus enviaram, quem era João, acerca de João, do que ele estava pregando, e ele confessou e não negou, eu não sou Cristo. Perguntaram se ele era Elias, ele fala, não sou, é profeta, também não sou. Pois, quem és tu aí, para a gente falar alguma coisa para aqueles que enviaram? João vai e fala, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram mais na frente, né? No 25, para João. Pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta, João respondeu e disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. A gente começa aqui a entender que o Cristo estava começando a vir. E João ia sair um pouquinho de cena, e daqui a pouco, na história, o próprio Cristo ele começava a se manifestar. E no versículo 29, que é o texto-chave da minha passagem, né, dessa manhã, tá claro, né, gente, até aqui? Amém? No versículo 29, que é a chave do meu, que eu queria ler com vocês novamente, para destacar, né? E tudo depois que aconteceu, né? Nesse outro versículo. O alvoroço que aconteceu, que chegaram para João, perguntou o que ele estava fazendo, o que ele estava pregando. Ele afirmou tudo isso, a divindade do Senhor, a divindade de Cristo, e falou qual era a missão dele. E vamos pegar a partir do 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, né, depois que tudo aquilo que aconteceu, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é o ápice, né, de todo o texto que eu queria falar aqui nessa manhã. Quando João olha para Jesus e aponta, creio que estava um alvoroço danado, ele fala, tá ali, veja, aquele que eu estava falando, que eu estava afirmando que o que vem após mim é antes do que eu. E ele fala, eis o Cordeiro, é a primeira vez que ele vai usar a palavra Cordeiro no texto, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que o Cordeiro representava na época? Que na antiga aliança havia um sacrifício, né? Para o quê? Para perdoar os pecados, digamos assim. Sacrificavam um cordeiro puro, né? E pegavam o sangue do cordeiro e grifavam nas portas das pessoas no tempo antigo, né? Quando vinha o juízo, digamos assim, quando vinha o juízo de Deus, que era o juízo de Deus contra o pecado, quando passava o juízo, via o símbolo na porta do sangue do cordeiro e passava. Por isso que o cordeiro que era sacrificado na antiga aliança, ele era o quê? Era só, digamos, algo provisório. Né? Vamos usar essa palavra, provisório. Por quê? Porque a todo momento tinha que se fazer novos sacrifícios,
para o quê? Para a remissão dos pecados, né? Aí João vai e afirma veementemente: eis o Cordeiro de Deus que tira, que apaga, né? Que arranca, digamos assim, o pecado do mundo. Ou seja, novamente ele afirma a divindade do Cristo, que Cristo é o verdadeiramente Messias, e ele já fala qual foi o propósito de Deus: tirar o pecado do mundo, resgatar a humanidade que tinha o quê? Se distanciado de Deus. A ira de Deus estava sobre a humanidade. Por quê? Porque pecou no início, lá em Adão. E ele veio o quê? O Filho veio por quê? Para resgatar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele usa essa expressão, ele afirma claramente que Jesus é o Filho de Deus e que ele começava a sua obra a caminho da cruz, da redenção. Redenção de quê? Dos seres humanos, de todas as coisas. Paulo vai afirmar lá na frente, né? Que ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós também nos incluímos nessa reconciliação. Ou seja, interessante quando Paulo vai falar em Colossenses, que ele veio para o quê? Reconciliar consigo mesmo. Aquilo que o quê? Aquilo que estava separado dele, que foi de fato criado por ele, como João afirma no começo, todas as coisas foram criadas por ele. Mas através do pecado original, que a gente fala, usa essa expressão, né? Do pecado inicial, as coisas se distanciaram. E ao longo da história foram o quê? Se distanciando de um relacionamento saudável e integral com Deus. O ser humano foi se afastando e não tinha mais condição de ter acesso a Deus. E a ira de Deus estava sobre o quê? O juízo de Deus estava sobre toda a humanidade. E João vai e afirma. Eu creio que essa expressão de João, eu acho que ele fala com o coração cheio, né? Que ele estava o quê? A humanidade estava esperando o Messias chegar. E ele olha para Jesus, ó, vejam, eis o Cordeiro de Deus, que estava sendo esperado, digamos, para o quê? Para resgatar o ser humano, né? Resgatar o relacionamento do ser humano de volta com Deus. E para a gente concluir nesse texto, eu queria só fazer algumas aplicações aqui para a gente concluir, né? Primeiro, que eu queria destacar novamente, a fidelidade de João, né? Eu li o texto e eu fiquei assim, de que maneira a gente pode trazer toda essa história, alguma aplicação pessoal para a gente. E eu destaco aqui que, como eu falei, o Evangelho de João, ele foi escrito depois que todos os apóstolos foram mortos. E havia perseguição clara na época. Não era algo tranquilo e suave. Para você pregar o Evangelho, de fato, existia uma perseguição real. E até, digamos que uma perseguição física mesmo. Que se você pregasse o Evangelho, você naturalmente seria morto. Independente do tipo de morte que seria, né? Podia ser crucificado como alguns discípulos foram, decapitado e por aí vai, né? E o que eu aprendo com João, mesmo diante dessa perseguição, ele foi integrar a mensagem do Evangelho. Na cultura dele, digamos que ele foi integral, ele foi inteiro. Ele foi fiel à missão que lhe foi dada. E eu, trazendo aqui para a gente a pergunta que a gente está para os nossos dias, né? Será que a gente tem sido fiel com a mensagem, com a preservação do Evangelho central na pessoa de Jesus, no Evangelho de Cristo, que Cristo de fato é o Messias? Porque essa era a perseguição. Será que a gente tem sido fiel a essa palavra? Eu creio que nos dias de hoje, talvez a gente não sofra um nível de perseguição, pelo menos no nosso contexto local. A gente não sofre o nível de perseguição que eles passaram. Mas talvez as nossas perseguições são outras. Talvez o campo de perseguição, digamos assim, que indagam a nossa fé, é outra. Talvez sejam cosmovisões, né, pensamentos diferentes de enxergar o mundo na pessoa de Cristo, digamos assim. Ou seja,
a perseguição talvez que a gente sofre hoje, talvez seja no campo das ideias, digamos assim, seja o quê? No pensamentos que querem distorcer sutilmente, né? Eu falo assim, a mensagem central do Evangelho, que é o quê? Tirar Cristo do centro da mensagem central e botar qualquer outra coisa, ou seja, de maneira muito leve. A gente aprendeu aqui na sexta sobre idolatria, né? E o texto que ficou muito na minha mente foi onde surgiu a idolatria? No coração do homem, e onde tudo começou. Quando Eva estava o quê? Com Adão, e a serpente chega, e Eva era completa com Adão e com o relacionamento com Deus até o momento. Quando Eva começa um simples diálogo, ela começa o quê? No coração, né? O que? A ceder o pensamento e os ensinamentos que a serpente estava passando para ela. Ou seja, a serpente não chegou e Eva se prostrou ao Deus, digamos assim, naquele momento. Mas ela cedeu pouco a pouco o que a serpente estava ensinando no momento. Ou seja, começou uma mudança de cosmo na sua mente, de pensamento. Ou seja, as verdades centrais que ela tinha aprendido até o momento, elas começaram a ser o quê? Mudadas. Digamos, de pouco a pouco. E eu creio que trazendo para a gente, esse é o desafio nosso contemporâneo, atual. Porque a todo momento a gente lidar com pessoas que pensam o mundo de maneira diferente. Eles não, digamos, eles até podem ler a Bíblia, mas eles não acreditam que Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. Muitos, digamos assim, que até leem a Bíblia, legal, Jesus era um cara bacana, era um cara legal, né? Tipo, morreu lá, tudo bem. Mas eles, digamos assim, não pegam a verdade central e descem para o coração, tipo assim, eu creio nisso como algo central na minha vida. Isso é uma coisa que eu queria destacar, né? Nesse primeiro ponto. Porque qual é o nível de perseguição que a gente passa, e a gente pode refletir sobre isso. Qual o campo, digamos assim, dentro do nosso contexto, o que tem tirado o Cristo ser o centro da nossa vida, quais são as perseguições, né? Digamos assim. E a outra coisa que eu queria falar a gente permanecer, né? Fiel à palavra, à Escritura e o que de fato ela quer ensinar. A gente, como eu falei, a gente aprende com João nesse texto e a gente aprende também com Jesus, mais na frente, né? Daquele que não titubeou na sua missão, né? Ele permaneceu fiel, firme e central naquilo qual era a sua missão. E eu queria só deixar, né, essa reflexão para a gente e que a gente pense mesmo e reflita. Cada um de nós tem o nosso dia a dia, o nosso contexto, os nossos dilemas, digamos assim, e que muitas vezes a gente, por um certo momento, a gente para de acreditar que Deus ele tem o controle de todas as coisas, né? Que de fato, como o texto fala, que Ele criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas. E por certas circunstâncias que às vezes possam acontecer, a nossa fé pode um pouco, digamos assim, por um certo momento. Por quê? Porque a gente é humano e a gente habita ainda em corpo humano falho e a gente, em certos momentos, a gente acaba duvidando. Muitas vezes eu me pego nesse sentido, quando a minha fé não está, de fato, centrada nele. E nesse momento você tem que dar a volta no contorno, né? E voltar para a centralidade do que Deus diz na Escritura. O que eu costumo dizer que a gente precisa não é mais conhecimento teórico, digamos assim, né? Porque, digamos aí que existem muitos artigos, bíblias de todos os sentidos, que a gente tem que orar e pedir a Deus fé para acreditar naquilo que Ele está dizendo. Simples. Ou seja, não é o tanto de vezes que eu vou ler ou que se eu estudo bastante, digamos assim, mas é se de fato a verdade central tem o quê? Como o suco de maracujá, né? Você mistura o suco, ele decanta, né? Depois de um tempo, né?
ele fica em cima, com o tempo ele decanta. Ou seja, a gente sabe que não é fácil. Leva um tempo andar com Cristo e com o tempo vai o quê? A verdade vai o quê? Descendo para onde? Para o nosso coração. E eu queria orar com você nesse momento encerrando. Eu creio que ficou claro, né? Para todo mundo. Amém? Amém. E que a gente volte, né? Que quando a gente estiver nos momentos de perseguição da nossa fé, nos vários sentidos, como eu falei, às vezes a gente pare aonde a gente esteja, no local onde a gente esteja, que a nossa fé possa ser colocada em xeque em determinados momentos, né? Em dúvida, que a gente pare, que a gente volte para aquilo que é importante, central, que é o Cristo, a sua palavra, o seu evangelho e o que ele diz. Ponto. A gente não escute mais nenhuma outra voz, nenhuma outra ideia, que de fato a gente permaneça nessa verdade central. Eu queria só orar com você nesse momento e a gente